Vamos lá, pessoal. Professor Giovanni de História aqui com vocês. Hoje a gente vai tratar desse assunto que é Antigo Regime. Na apostila vocês encontram o nome absolutismo e mercantilismo. De fato é a mesma coisa, mas eu quis trazer para vocês esse nome Antigo Regime para um assunto que a gente vai falar mais para frente numa próxima apostila. O que é o Antigo Regime? O Antigo Regime nada mais é que a soma, que a junção de um sistema político chamado de absolutismo com um sistema econômico chamado de mercantilismo. Tá? Na economia, o mercantilismo, na política, o absolutismo, esse pacotinho de coisas a gente denomina Antigo Regime. É claro que o pessoal que viveu durante essa época não chamava de Antigo Regime, não faz sentido. É igual durante a Idade Média chamar de Idade Média, é o mesmo problema. Quem chama de Antigo Regime foi quem derrubou o Antigo Regime. E quem derrubou o Antigo Regime foi a Revolução Francesa, assunto da próxima apostila. Tá? Então, no momento que a Revolução Francesa acaba com o absolutismo e depois corta a cabeça do rei e começa ali, depois mais para frente, lançar as bases de uma outra forma de encarar o capitalismo, a gente tem essa Revolução Francesa chamando tudo isso que ela superou, tudo isso que ela destruiu de antigo, o Antigo Regime. O Antigo Regime nasce quando? A gente começa a marcar ele mais ou menos a partir do século XVI, tá? Que é o início da Idade Moderna. A Idade Média já acabou, ela acaba no século XV, 1453, e depois desse momento já tem a Idade Moderna. E vai perdurar século XVI, século XVII, o Antigo Regime se fortalece, século XVIII ele está no seu auge, mas é também um momento em que no final do século vem a Revolução Francesa e acaba com ele, né, na França. Depois, no século XIX, os outros países da Europa também vão destruir esse sistema político. Tudo bem? Gente, só para a gente então ter uma coisa clara. O Antigo Regime é o momento então em que ocorreu essa passagem do feudalismo, daquela estrutura feudal da Idade Média que a gente já conversou, da fragmentação política, do poder na mão de senhores feudais locais, sem um centro político, sem um rei poderoso. Quando isso passa para isso, os estados modernos. O que seriam os estados modernos? São as novas formas de governo dessa época, com um Estado organizado, centralizado, um rei absolutista, tudo bem? A gente começa tratando da dimensão política do Antigo Regime, que é o absolutismo. O nome já diz tudo. Absolutismo vem da palavra absoluto, quer dizer, é o momento em que os reis possuem um poder político absoluto, tá? Eles têm o poder na mão deles. Tudo gira em torno da figura do rei, certo? A gente vai tratar disso daqui a pouco. Mas aquele rei que na Idade Média tinha um poder simbólico, agora ele tem um poder muito forte. Ele é a figura mais imponente, mais poderosa dos estados modernos. Tudo gravita, tudo gira em torno dele. Tudo bem? Tá aparecendo aí para vocês uma imagem, talvez do maior símbolo do absolutismo francês e da Europa inteira, que é o rei Luís XIV, da França. Tá? Então veja, a forma como ele se retrata, a forma como ele se expõe, né, com esse manto, todos esses signos de poder que simbolizam o poder da monarquia francesa. O Luís XIV era conhecido como Rei Sol, Sol no sentido de que tudo gira em torno dele, tá? Talvez um dos maiores símbolos do absolutismo. E de fato, o rei ele precisava se expor, ele precisava demonstrar simbolicamente que ele era o centro de tudo. No caso da monarquia francesa, é muito curioso isso. O rei, todas as atividades diárias dele eram espetacularizadas pela corte. A corte são os nobres que convivem junto com o rei. Então, o banho do rei era um espetáculo, todos iam assistir o rei se banhar. Tá? A gente vai ver por quê, isso tem uma explicação religiosa, divina,
mas todos iam assistir o rei se banhar. O banho do rei naquela época não era um banho de fato, era ele de roupa, ele nem tirava a roupa, e servos com um algodãozinho molhado em perfume passando no rosto dele e no sovaco. Vocês imaginem, né? Então toda a vida real da majestade era espetacularizada. Quando ele sentava na mesa, todos podiam sentar. No jantar, quando todos estavam comendo, só podiam comer enquanto o rei comia. Se ele parava de comer, todo mundo tinha que parar ao mesmo tempo. Tá? Então ele se cercava desses símbolos políticos. Vamos definir agora mais a fundo esse absolutismo. O absolutismo é, então, uma centralização política numa corte e num rei, numa majestade. Uma centralização não só política, como também militar. Na aula de Idade Média, a gente viu que durante o feudalismo, os senhores feudais tinham seus próprios cavaleiros, seus próprios exércitos. Não havia um exército nacional, né? Agora não. Agora o rei, ele inclusive garante esse poder dele através de uma unificação militar, tá? O rei, ele possuía o que a gente chama de corpos de ordonância. São mercenários contratados que trabalham para ele, depois a gente vai resolver uma questão que trata disso, que trabalham para ele como seu exército, um exército de mercenários, que se impõe, que é superior a qualquer senhor feudal que tem seus próprios cavaleiros. Tudo bem? É claro que o rei sozinho não governa o país inteiro. O rei da França, como uma única pessoa, não vai conseguir governar o país inteiro. Então nasce ali uma máquina burocrática. O que é isso aqui? Uma série de instituições políticas, uma série de órgãos políticos, todos eles que carregam um poder delegado pelo rei e que governam em função, em favor, em nome do rei. Então essa máquina burocrática são todos os cargos políticos, todas as instituições políticas que vão fazer o Estado como um todo funcionar. Todos aqueles que ocupam esses cargos só estão lá por vontade divina. Divina não, perdão, do rei. Né? E assim a França é governada, tá? Com essa máquina burocrática. Outra coisa importante que a gente tem que dar um pouco de atenção é a questão da identidade das pessoas nessa época. Como é que as pessoas se viam? Qual era a identidade coletiva delas? Havia duas identidades principais. A religiosa, eu sou um cristão, eu sou um católico em primeiro lugar, isso dava identidade para os grupos, mas a partir do momento em que os estados modernos surgem, você tem também a identidade girando em torno da figura do rei. Eu sou um católico, mas não só um católico. Eu sou súdito do rei da França. Eu sou súdito dessa monarquia, eu sou súdito dessa dinastia que governa a França. O rei garante a própria identidade das pessoas. Tudo bem? Gente, eu fiz esse esqueminha aqui só para a gente entender com mais clareza como tudo isso funciona, tá? Vamos lá. No centro a gente tem o rei Sol, né? Tudo gira em torno dele. E eu coloquei esses três grupos, essas três instituições importantes para a gente, como que elas vão se encaixar nessa nova forma política que é o absolutismo. A Igreja Católica, ela vai ter um papel agora, nesse momento, que é o papel de legitimação do poder do rei. É diferente da Igreja medieval. Na Igreja medieval, a Igreja tinha um poder universal, lembra disso? Que se impunha a todos os senhores feudais, que ultrapassava fronteiras. Nesse momento, a Igreja, ela legitima o rei de cada estado. Tá? Ela vai meio que se localizar, antes ela estava acima, agora ela está começando a ser engolida pela forma política do absolutismo. E o rei, né, ele se legitima como rei, todo esse poder dele, por explicação divina, por direito divino. Aparece nesse momento alguns teólogos, alguns filósofos, que vão dar uma explicação religiosa para todo esse poder concentrado na mão do rei. Eu citei aqui o caso do Jacques Bossuet.
um teólogo francês, e ele é um dos principais idealizadores dessa ideia do direito divino. Ora, o rei é o rei porque Deus quis que ele fosse, né? Ele representa a vontade divina, ele foi tocado por Deus. E ele só está lá e é tão absoluto quanto ele é por vontade de Deus. Tudo bem? A gente vai voltar a falar da igreja quando a gente falar da reforma protestante. Povo, presta atenção. A igreja aceitou isso daqui, né? Falei para vocês, na Idade Média o poder dela era universal. Agora ela está tendo que conviver com os reis absolutistas. A igreja está aceitando isso de boa? Não está. Ela está brigando com essa nova configuração social. E isso vai gerar uma série de conflitos que vão culminar nas tais reformas protestantes. Mas depois a gente trata desse assunto, tá? Um outro grupo importante que a gente precisa falar aqui é da burguesia. Falamos que no finzinho da Idade Média nasce esse novo grupo, que não tinha antes. Antes era o clero, a nobreza e os servos, os camponeses. Agora, a partir do renascimento comercial, você tem a burguesia. E a burguesia é um grupo muito associado à atividade comercial. Esse comércio que só vai crescer e vai se desenvolver ao longo do antigo regime. Eu falei para vocês naquela aula de Idade Média que uma das principais explicações para o rei ter se fortalecido tanto, ter chegado nessa posição, foi graças ao apoio que a burguesia dava. Essa burguesia que estava incomodada com os senhores feudais, com os impostos dos senhores feudais, com a autoridade dos senhores feudais. E que viu na figura do rei uma forma de garantir uma proteção. O rei garantindo uma proteção econômica para ela e que permite estabilidade na sua atividade comercial. Como que o rei protege a burguesia? Daqui a pouco a gente fala disso. Isso daí é o mercantilismo, é um assunto que a gente vai falar agora, daqui a pouco. Mas antes, eu quero falar desse último grupo que é a nobreza. Na aula de Idade Média, vocês viram que os senhores feudais podiam ser do clero, podiam ser da nobreza. Muitos eram da nobreza. Pergunta, os nobres aceitaram perder o poder que eles tinham para o rei? Porque na prática foi isso que aconteceu, né? O senhor feudal ele era soberano no seu feudo, agora nesse momento não mais. Há um rei acima dele e ele respeita essa autoridade real, né? Isso vai gerar conflitos entre os diferentes reis, os diferentes senhores feudais, com o rei do seu estado, tá? Como que o conflito vai se resolver? Bom, em primeiro lugar, a nobreza não vai ser abolida. Ela vai continuar sendo nobreza. Ela vai continuar detendo privilégios. Dentro do feudo dela, ela vai continuar tendo privilégios. E os servos, os camponeses, vocês estão vendo que eles não estão aqui, né? Por quê? Porque eles continuam naquele sistema da servidão. Lembra da servidão? O servo preso à terra, que paga impostos para o senhor, eles continuam aqui. Se a gente fosse encaixar os servos em algum lugar, seria aqui, ó, embaixo da nobreza. Eles respondem aos senhores feudais dos seus feudos. Tudo bem? Então, os privilégios da nobreza são mantidos, são conservados. Eu vou fazer uma comparação só para isso ficar mais claro. É como se o rei fosse agora o único suzerano da nação. Lembra disso? Suzerania e vassalagem? Todos os senhores se tornaram vassalos, enquanto um senhor específico se tornou o suzerano mor, né, que detém todos os vassalos de seu reino. Tudo bem? Não só a nobreza, os senhores continuaram tendo seus privilégios, principalmente econômicos, né? Eles recebiam os impostos dos servos e eles não eram obrigados a pagar impostos, diferente da burguesia que paga. O rei vai distribuir os cargos políticos para esses nobres. Lembra da máquina burocrática? Os diferentes cargos, as diferentes instituições. Quem que vai ocupar tudo isso? A nobreza. Então, um rei vai distribuir, por exemplo, o Ministério das Finanças, o Ministério da Guerra, todos esses cargos para os nobres. Assim, eles continuam no poder, eles não saíram do poder. O que acabou, gente, foi o feudalismo clássico, aquele da fragmentação política. Aqui, os feudos continuam existindo, a nobreza continua sendo nobre, a igreja continua tendo poder. A diferença é que tudo converge para essa nova figura,
esse rei, que é um centro absoluto. Tudo bem? É o que a gente chama então de sociedade de corte, né? Essa nobreza que conserva sua distinção social, seu elitismo e trabalha para o rei, tá? Corte é isso, são esses nobres que convivem junto com o rei, que puxam o saco do rei, que trabalham não, né? Ocupam esses cargos que o rei delega para elas, beleza? Na economia, e agora a gente vai para o segundo campo do antigo regime, para a segunda esfera, enquanto na política é o absolutismo, na economia é o mercantilismo. Gente, o que é mercantilismo? É uma forma específica do capitalismo. Capitalismo é uma palavra que vocês já ouviram, é uma coisa que a gente vai discutir muito ao longo desse ano, não só nas aulas de história, como nas aulas de geografia também. A regra principal do capitalismo é o lucro. O capital é isso, é gerar lucro, é fazer um valor reduzido crescer e se tornar um valor maior. O capitalismo surge quando? Na Baixa Idade Média, com a burguesia, com o comércio que a burguesia começa a praticar. E de lá até cá, o capitalismo só cresceu e passou por transformações. Tudo bem? O mercantilismo é a primeira fase do capitalismo. A gente tem outras, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Esse aqui é o capitalismo mercantil. Por que tem esse nome mercantil? Porque aqui o lucro da burguesia, o capital, o valor que está se valorizando, ele vem de que atividade econômica? Do comércio, tá? Então aqui todo lucro ele funciona como? De um produto que eu trago de um lugar e revendo em outro lugar por um preço maior. Certo? Esse preço maior é o lucro e é isso que faz o capitalismo mercantil funcionar. Daí a palavra mercantilismo, vem de mercantil, é atividade mercância, que é comércio, que é atividade comercial. Tudo bem? Eu falei para vocês que o rei protegia a economia burguesa, permitia que os burgueses praticassem seu comércio. Como? A partir de todas essas regrinhas que eu vou falar para vocês agora. O mercantilismo, então, é a soma de todas essas características. Em primeiro lugar, com o mercantilismo ocorre a unificação dos sistemas tributários. Presta atenção nisso. Durante o feudalismo, cada feudo tinha seus impostos diferentes, tinha seus tributos diferentes. Agora, o sistema tributário do país é um só, foi unificado. Não tem essa de você paga um imposto naquele feudo, outro imposto naquele feudo, outro naquele. Não, se você está dentro da França, um imposto só vale para todo o território nacional. Uma segunda característica é o fim das alfândegas internas. O que é uma alfândega? Uma alfândega é como se fosse um pedágio, é como se fosse um imposto que se paga para produtos que entram, que saem, produtos que circulam. Se vocês lembrarem da aula de Idade Média, durante o feudalismo, toda vez que uma rota comercial passava por um feudo, tinha que pagar uma alfândega. Passava por outro feudo, pagava outra alfândega. Outro feudo, outra alfândega. Então eram muitos impostos, isso engessava o comércio. Agora não. Dentro do mesmo país não tem alfândega interna. A mercadoria ela circula livremente. É claro, de um país para o outro vai continuar existindo, mas dentro do mesmo país, não. Tudo bem? Outra característica muito importante. Como se mede a riqueza durante o mercantilismo? Como você define o que é riqueza? No feudalismo era terra. O feudo era o conceito de riqueza. Agora, são os metais preciosos, ouro e prata. A gente chama isso de metalismo. Um país que acumula muito ouro, muita prata, é um país rico, é um país poderoso dentro do mercantilismo. Gente, uma forma de acumular esse ouro, essa prata, é através do colonialismo. É uma coisa que começa no mercantilismo e depois vai se aprofundar. O antigo regime, século XVI, XVII, é o momento que a América foi encontrada pelos europeus. É o momento em que os europeus estão circulando pela costa da África e da Ásia e é o momento justamente em que esses europeus vão estabelecer colônias na América principalmente. O Brasil colônia começa nesse momento. Para que serve a colônia? Ora, para duas coisas. Primeiro, para você extrair os metais preciosos de lá e com isso se enriquecer. E segundo, você cria na colônia um mercado,
um mercado para os produtos que são produzidos na Europa. Gente, esse colonialismo ele funciona assim. Você sempre tem uma metrópole, a metrópole é o país europeu colonizador e a sua colônia. Vamos pegar o caso Portugal e Brasil, tá? Entre esses dois é estabelecido um pacto chamado Pacto Colonial. É uma regra que diz o seguinte: a colônia ela só pode fazer comércio com a sua metrópole. O Brasil colônia ele só podia vender produto para a metrópole e ele só podia comprar produto da metrópole, certo? A metrópole não, ela é livre. Isso aqui vale só para a colônia, beleza? Olha lá, então você consegue tirar todo o ouro e a prata do Brasil, que vai para Portugal, para enriquecer Portugal, e você consegue criar nesse Brasil colônia mercado para os produtos portugueses. Falei agora há pouco que o lucro do mercantilismo vem do comércio, por isso é importante. Tudo bem? Outra regra importante no mercantilismo, ter uma balança comercial favorável. O que significa isso? É você mais vender produtos, exportar produtos do que comprar. O país que mais vende, mais exporta, é um país que tem uma balança comercial favorável, positiva. O país que gasta muito comprando e vende pouco, ele tem uma balança desfavorável, tá? E como é que você garante isso? Mais exportação e menos importação. O Estado, o rei, é ele que, inclusive, faz tudo isso funcionar, né? É a autoridade dele que coloca o colonialismo em prática, que coloca o protecionismo que eu vou falar agora em prática. Como é que o rei garante a balança comercial favorável? Adotando práticas protecionistas. O que significa isso? É você pegar os produtos que vêm de fora do seu país e botar uma taxa, uma alfândega alta para o produto de fora. Vou dar um exemplo. Finge que eu sou rei da França, Luís XIV. E tem a burguesia do meu país, a burguesia francesa, sei lá, um burguês que produz vinho, por exemplo. Esse burguês que produz vinho, ele precisa vender vinho para os franceses para ter o lucro dele, muito bem. Só que existem burgueses de outros países que também produzem vinho e que são uma concorrência para esse burguês francês. Eu, como um rei absolutista que protejo a economia da minha burguesia, vou fazer o quê? Vou pegar todo o vinho de fora, que vem de outros países, sei lá, de Portugal, por exemplo, e vou botar uma taxa, um imposto, uma tarifa alfandegária alta. O vinho de outro país fica, consequentemente, caro. E o vinho do meu país, da burguesia francesa, fica mais barato, mais acessível. As pessoas, os franceses, vão comprar qual vinho? O francês que está barato ou o estrangeiro que está caro? O francês. E aí eu garanto o lucro do meu burguês. Tá? Você se pergunta, nossa, mas e a burguesia dos outros países? O rei desse país que cuide dela. O rei de Portugal que cuide da burguesia portuguesa. O rei da Espanha que cuide da burguesia espanhola. Tá? Gente, o que eu quero que vocês entendam do mercantilismo? Agora, para resumir todas essas regras. Tudo isso caracterizava o mercantilismo como um grande intervencionismo. O Estado interfere na economia o tempo inteiro. A burguesia não é livre para fazer um comércio sem a intermediação do Estado, sem que o Estado interfira. E ela, nesse momento, não tem por que querer isso. Para ela, para uma burguesia que acabou de nascer e que ainda está em formação, para ela isso é bom, isso protege a atividade dela. A gente vai ver ao longo das aulas que conforme essa burguesia vai crescer, conforme o lucro dela for crescer, vai chegar um momento que o Estado, que o rei absolutista já não está mais protegendo, está atrapalhando. E nesse momento a gente tem a passagem através das revoluções, por exemplo, da Revolução Francesa. Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí na aula 2 do vestibulinho. Quero fazer com vocês o exercício da página 82, o exercício 4 do Liceu. Tem 2 trechos e a questão é para a gente comparar eles. Texto 1. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois, agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada e que atacá-lo de qualquer maneira é sacrilégio. Sacrilégio é cometer um crime religioso. E o texto 2. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre seu semelhante e já que a força não produz nenhum direito, restam, pois, os contratos, pactos, para a base de toda autoridade legítima entre os homens.
Enquanto o texto 1 defende que o rei, ele é o rei absolutista, ele tem todo o seu poder porque ele vem de Deus e, portanto, ele é melhor do que os outros, o texto 2 fala, não, ninguém é melhor do que ninguém. Né? O texto 2 não recorre ao argumento religioso. O texto 2 diz que, como ninguém é melhor do que ninguém, as pessoas só podem lidar em sociedade fazendo contratos entre si. É uma perspectiva liberal. A gente vai ver muito essa ideia quando a gente fala lá do iluminismo, na próxima apostila. Tudo bem? Vamos para as alternativas. Antes disso, para a pergunta, né? Analisando-se os trechos, é correto afirmar que A. Ambos foram feitos por teóricos do absolutismo monárquico e defendem a autoridade total nas mãos do rei. Não, isso é só o texto 1. O texto 2 não é assim. B. O primeiro justifica a origem divina do poder monárquico, porém o segundo contraria essa teoria. É a certa, é o que a gente acabou de conversar. C. Ambos se relacionam à expansão das ideias liberais e negam a autoridade de um indivíduo sobre o outro. Isso é só com 2, o 1 não é assim. E a D. O primeiro rejeita a necessidade de um poder forte e o segundo explicita a divisão desse poder em 3. Também nada a ver, o texto 2 não entra em detalhes de divisão do poder. E o texto 1 fala que um poder forte é necessário e que está na mão dos reis. Tudo bem? É isso então, pessoal. Até a próxima aula.